Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mari, eu sou amiga da tia Li e da tia Juliana e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre teatro. Eu sou atriz formada, faço teatro há mais ou menos 15 anos, mas eu me formei atriz profissional em 2019. Eu consegui, depois de muito esforço, depois de conseguir um curso, me formei, enfim, atriz profissional. E hoje eu tô aqui para falar um pouco do teatro para você. Você que gosta de teatro, acha que é fácil fazer teatro, não é tão simples quanto parece, tá? Mas eu vou dar algumas dicas. Primeiramente, a gente tem que entender o que é teatro. O teatro, que já existe desde que existe a humanidade, ele é como se uma pessoa se transformasse em outra. É alguém que se faz outra pessoa para que outros possam assistir. Então, desde sempre o teatro existe no mundo humano, né? Quando lá dos homens das cavernas, por exemplo, eles colocavam peles de animais mortos, colocavam outras pinturas no rosto para fazer alguns rituais religiosos para espantar as feras do local, para que eles não possam ser atacados, ou também para rituais religiosos para adoração dos deuses que eles adoravam na época. Isso é considerado, então, desde sempre teatro. Mas o teatro, como a gente conhece hoje, né, o teatro, como a gente tem noção mais ou menos de como é hoje, o teatro surgiu na Grécia Antiga. Né? Se a gente observar alguns detalhes, aquela máscara que a gente conhece, né, da comédia e da tragédia, surgiu na Grécia, porque só havia duas formas, dois temas que eles faziam teatro na época, que era a comédia e que era a tragédia. A comédia, sempre alguma forma de insultar os políticos, uma provocação com algum problema social, e a tragédia, normalmente com alguma dificuldade relacionada às limitações da época, às tristezas que eram passadas na época, algum romance que eles viviam na época. Então, eram esses dois polos que eles utilizavam para fazer teatro na época. Mas como que surgiu, né, o teatro na Grécia? Nós podemos ver em alguns lugares o teatro de arena, que nós conhecemos. O teatro de arena é aquele local que nós vemos na televisão, onde passavam competições e muitas vezes colocavam os leões nas arenas para brigarem e aquela multidão toda ao redor assistia. Num belo momento, em uma dessas festas, em uma dessas diversões, uma das pessoas que estavam lá, dentro desses eventos, dos competidores, correu até o meio da arena, levantou a mão com um cálice e disse: "Eu sou Dionísio". Dionísio, considerado o deus do vinho, o deus da orgia na antiga Grécia, e todo mundo ficou assustado, né? Ele se autodenominou Deus ali e começou a interpretar como se estivesse fazendo o deus Dionísio, e a partir daquele momento foi-se então criado o primeiro ator, né? A primeira interpretação de fato considerado como teatro. E a partir daí então a Grécia se tornou, vamos dizer assim, o berço do teatro que nós conhecemos hoje. Mas, para falar de teatro como o teatro nós conhecemos hoje, como será que o teatro saiu de lá, da Grécia, e veio parar no mundo todo? Em cada situação tem várias coisas que trouxeram o teatro, mas aqui no Brasil, por exemplo, o teatro chegou com a Igreja Católica, com os padres que vieram nas caravelas portuguesas, eles que vieram para catequizar os índios, um deles o padre José de Anchieta. Ele esteve aqui e ele chegou, você imagina, né? Você tá lá no meio de índios, eles não sabiam, os indígenas não sabiam se comunicar com a gente, né? Com os portugueses não tinham a mesma linguagem dos indígenas e vice-versa, eles não tinham como se comunicar via linguagem oral. Então, o padre José de Anchieta, ele teve uma ideia. O que ele pensou? Eu vou criar alguma forma ilustrativa para poder ensinar a fé cristã a esses indígenas. E foi aí então que ele começou a criar situações da descida da cruz, ao lava-pés e também outras encenações que fizessem com que os índios enxergassem aquilo e entendessem o que estava sendo colocado nas santas missas. Então, essas ilustrações que nós temos na igreja hoje, na igreja católica, já vem lá de trás que o padre José de Anchieta utilizava para catequizar os indígenas, para que os indígenas pudessem entender de fato o
que era aquilo que estava sendo colocado para eles. Então, o teatro foi chegando no Brasil dessa forma. Ele chegou ao Brasil pela igreja e, claro, aos poucos foi perdendo um pouco o foco, não se via de outra forma mais positiva, mas agora, nesse tempo que estamos vivendo hoje, o teatro é muito importante, não só para a igreja, mas em toda a situação. Nesses tempos de pandemia que nós estamos vivendo, que é coisa mais gostosa do que assistir uma peça de teatro para distrair, para se encontrar, para sorrir, para se sentir bem. Então, o teatro é para isso. O teatro, ele não só é algo para você se sentir bem no que vê, mas a maioria das peças de teatro tem a intuição e a intenção de te levar a pensar, de levar a ter um pensamento crítico daquela coisa, você ter uma opinião sobre aquilo. As peças de teatro normalmente mexem com a nossa emoção, mexem com nossos sentimentos. As peças de teatro, na maioria das vezes, servem para que o nosso coração se sinta tocado, vamos dizer assim. Então, o teatro, ele tem por intuição não é só divertir as pessoas, não é só uma diversão, mas ele tem um intuito cultural. Muitas vezes o teatro ensina, muitas vezes o teatro ele dá dicas, muitas vezes ele também é algo que revoluciona, é algo que dá ideias novas para aquele povo que assiste, e o teatro serve para isso, tá? E se você quer fazer teatro, não é tão simples quanto parece, mas também não é um bicho de sete cabeças, Eu não vou pegar simplesmente ali um belo dia, eu vou levantar de manhã, vou fazer um teatro, É claro que a força de vontade é a primeira coisa que nós precisamos ter, mas o teatro, ele depende de muito estudo, de muita dedicação. Por exemplo, se você vai assistir uma peça de teatro, você acha que é só chegar lá, vestir uma roupa, subir no palco e falar o texto? Não, não é assim. Muitas vezes vai ter o roteirista, vai ter o diretor, o roteirista ele vai ler o roteiro, se o roteiro for baseado em um livro, ele vai adaptar aquele livro de acordo com que a peça possa ser feita num palco, colocar aquela peça, aquele livro num palco. O diretor ele vai separar os personagens, ele vai organizar os personagens, o que cada um pode fazer, de que forma é melhor ser feita aquela cena ou aquela outra cena, como que eu posso interpretar aquilo ou daquela outra forma. O diretor, ele orienta toda a cena e todo o papel. Não só os atores também têm importância muito grande, mas aquele que ajuda no figurino, nas roupas, na maquiagem. A iluminação é fundamental para um teatro grande, um teatro de muitas pessoas assistindo, é importantíssima a iluminação. O som, a maioria das peças de teatro são feitas sem microfone, a não ser que seja um local muito grande ou muito aberto. Na grande maioria das vezes, o teatro por si só deve ser feito sem o microfone, ou seja, somente com a potência da voz do ator. Então também precisa de muito estudo vocal, ou seja, para fazer teatro precisa de muita coisa. Mas antes de qualquer coisa e primeiro de tudo, precisa ter vontade, precisa ter desejo. E quem tem desejo corre atrás. Então, se é o desejo do seu coração é conhecer um pouquinho mais do teatro, em breve, se Deus quiser, a pandemia vai deixar, eu vou estar indo aí visitar vocês na escola e a gente pode falar um pouquinho mais sobre teatro, tá bom? Então, eu quero agradecer a oportunidade de falar um oi para vocês aqui, tá? E, claro, sempre que puderem, pode contar comigo, tá bom? Um beijo para vocês e sempre lembrem-se, todo sonho precisa de dedicação, precisa de estudo e precisa de persistência. Um abraço da Mari, um beijo e até a próxima, se Deus quiser.